Antes da gente entrar na nossa mensagem, se você quiser ir abrindo a sua Bíblia em Jonas capítulo 2, só gostaria de lembrar de alguns avisos. No próximo domingo, nós continuamos a nossa EBD às 9 horas da manhã. Hoje tivemos a nossa segunda aula nesse tema, mas é um novo assunto que nós estamos trabalhando aí sobre o discípulo radical, esse livro de John Stott, com ensinamentos muito interessantes para nós, para a formação do nosso caráter como discípulos. Então, se você não pegou ainda do começo, você consegue continuar a acompanhar as aulas, né? Venha, participe conosco às 9 horas da manhã, para você ser enriquecido e continuar crescendo no Senhor. O próximo aviso também é que na semana que vem nós teremos a ceia do Senhor. Geralmente nós fazemos no segundo domingo, mas nesse mês nós quisemos jogar para o terceiro. Então é sempre importante também, né, nós avisarmos a igreja, você vir preparado, né, espiritualmente para esse momento tão importante de nós lembrarmos mais uma vez e simbolicamente também, né, do sacrifício de Cristo. Então nós faremos a nossa celebração da ceia aqui no próximo domingo. Beleza? Vamos lá então, vamos meditar em Jonas capítulo 2, pensar nesse tema, a oração no abismo. Deixa eu só confirmar aqui, Joel, se tá funcionando, beleza. Vamos pensar nesse tema, a oração no abismo. Começamos a meditar sobre Jonas na semana passada, e hoje vamos continuar. Diz assim a palavra de Deus: lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Na semana passada nós iniciamos esse livro de Jonas. Nós vimos que Jonas, ele é um profeta, e ele foi chamado por Deus para pregar a palavra de Deus lá em Nínive, para que o povo se arrependesse dos seus pecados e não fosse castigado por Deus, não fosse destruído. Nós vimos aqui que Nínive era a capital do império da Assíria, um império violento, um império que estava conquistando muitos territórios, e não só conquistando, mas matando também os seus inimigos, fazendo pilhas de cadáveres, né? E era um povo assim, inimigo mesmo dos israelitas. Os judeus não gostavam, né, lógico, dos seus vizinhos ali, dos outros povos pagãos, mas tinha algo especial ainda, né, tinha aquele ranço, aquela raiva a mais ainda com a Síria, pela Síria ser tão cruel e estar ali prestes a invadir o reino de Israel, né? E Jonas, nós vimos também que ele foi um profeta que foi usado por Deus, né? Ele tem profecias dele registradas na Bíblia. Era um homem que era temente a Deus, mas ele deixou essa mágoa dele falar mais alto. Quando ele viu que a mensagem dele era direcionada para outro povo, um povo que ele não gostava, e que se ele fosse pregar lá, corria o risco do povo se arrepender e não ser castigado, ele preferiu deixar a mágoa dele falar mais alto do que a misericórdia de Deus. Então ele desobedece a Deus.
Deus manda ele ir para Nínive, ele vai para o lado oposto, ele vai em direção a Tarsis, pega um navio, né, para ir em direção a Tarsis, mas Deus impede o plano de Jonas. Deus manda uma forte tempestade ali, os marinheiros daquele navio ficam malucos, né, ficam apavorados, homens que tinham experiência com o barco, homens que tinham experiência com navegação, mas mesmo assim ficaram assustados, para a gente ver o nível que era essa tempestade que Deus mandou. Todos eles achavam que iriam morrer, começaram a jogar as cargas no mar, começaram a orar para os seus deuses e nada acontecia, até que eles então lançam sortes e a sorte cai sobre Jonas. Eles perguntam para Jonas o que está acontecendo, Jonas explica que ele estava fugindo de Deus, estava desobedecendo ao Senhor e tudo aquilo ali era um castigo. Jonas falou, me joga no mar, que daí tudo isso vai parar. Eles, não vamos fazer isso não. Mas eles tentam ainda remar, não conseguem, oram ao Senhor e falam, o Senhor que quis isso, né? Então a gente vai fazer isso mesmo. Eles jogam Jonas no mar, e então aquela tempestade acaba, né? E o capítulo 1 se encerra então com os marinheiros que eram pagãos, louvando a Deus, enquanto aquele que era o crente da história, se afundando, né? Ali no mar então, e sendo engolido por um peixe, e passando ali 3 dias e 3 noites no peixe. Esse capítulo 2 aqui, vem mostrar a continuação dessa história. Jonas, no interior desse grande peixe, vai fazer uma oração ao Senhor. Depois ele vai ser vomitado, né, por esse peixe. Mas enquanto ele está ali dentro do peixe, ele vai orar, e ele registra essa oração que ele fez, né? Eu acredito que foi o próprio Jonas mesmo que escreveu esse livro, né? Depois de tudo aquilo que ele passou, de toda essa experiência, e ele escreve essa oração aqui de uma forma bem poética. Ele escreve essa oração de uma forma de salmo. Tudo indica aqui que Jonas queria que os seus compatriotas judeus pudessem enxergar aquilo tudo que ele viveu, pudessem aprender com a experiência ruim dele. E ele escreve salmo, porque o salmo era a música daquela época, né? Era uma poesia, tem toda uma estrutura, e era algo mais fácil de decorar. E ele escreve então como uma oração aqui de arrependimento, né? Ele escreve aqui um salmo de livramento, contando aquilo que ele passou, né? Nós temos vários salmos de livramento, nós lemos um aqui, né, que é o Salmo 51, e os salmos de livramento, eles têm uma estrutura muito parecida com aquilo que nós vamos ver hoje, dessa oração de Jonas, né? Começa em primeiro lugar com um pedido de socorro, o salmista falando, né, socorro Senhor, porque eu estou prestes a morrer, está acontecendo alguma situação assim, ou eu estou sendo perseguido pelos meus inimigos, né? Na sequência, ele descreve, né, o que está acontecendo, aí fala, né, aqui Jonas ele vai explicar a situação que ele passou, ou outros salmistas que nós temos na Bíblia, né, vão falar, né, porque os inimigos me cercaram, porque fizeram isso contra mim, né, estão quase a me matar. Depois eles contam como Deus os salvou, como Deus livrou eles, e por fim eles terminam agradecendo a Deus e fazendo um voto ao Senhor. E toda essa estrutura nós podemos ver aí nessa oração de Jonas. E Jonas então descreve esse salmo para que todos nós pudéssemos aprender com ele. E lógico, hoje em dia nós não temos, né, como saber se tinha alguma melodia ou não, mas quem sabe até para o povo daquele tempo poder cantar essa oração que ele fez, pudesse decorar, né, e repetir essa oração, porque a música traz esse poder, né, traz essa facilidade para nós. Quantos versículos a gente decora através de músicas, né? Quantos textos bíblicos nós podemos, depois, ao longo do nosso dia, ou em um momento difícil, poder recitar esses versículos, porque nós aprendemos com músicas, porque nós aprendemos, né, e foi uma forma muito mais fácil de nós decorarmos. Até mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo gostava dos salmos, e citou o Salmo 22, no momento mais difícil da vida dele, que foi quando ele estava sendo crucificado. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste?
ele não está resmungando, ele não está gritando contra Deus, ele está cantando ali, ele está citando um salmo, ele está louvando a Deus, né? O Salmo 22. Então nós temos aqui 3 razões porque que é importante nós estudarmos esse capítulo. Em primeiro lugar, para nós enxergarmos aqui o arrependimento de Jonas, que não valeu a pena ele ter sido desobediente, né? Mas é importante ele se arrepender daquele erro dele, daquela desobediência dele. Em segundo lugar, para nós vermos como Deus ouve a oração daquelas pessoas arrependidas. E em terceiro lugar, para nós vermos a ação da misericórdia de Deus na vida de Jonas, e como Jonas deveria também compartilhar dessa misericórdia que ele mesmo sentiu na vida dele. Então nós podemos dividir essa oração aí em 3 fases, em 3 momentos. E o primeiro que nós podemos destacar aqui é o momento do arrependimento. O versículo 3 diz o seguinte: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu não sei se você já assistiu desenhos, né, ou se você já viu algum tipo de exemplificação desse episódio de Jonas, mas geralmente o que eu já vi é que quando jogam Jonas no mar, Jonas cai reto assim como se fosse uma pedra, né? Caiu no mar, já cai de uma vez já, né? Pode ser que isso tenha acontecido, mas quando eu li aqui esse capítulo eu tive uma impressão diferente. Eu vi Jonas aqui como alguém que tentou ainda escapar desse mar furioso, como alguém que não ficou ali parado, né? Ah, céus, morri. Como alguém que talvez, né, como eu e você, tentasse se salvar ali de uma forma ou de outra, né? Eu não sei quantos aqui sabem nadar. Aí tem várias pessoas que não sabem, mas eu creio que todo mundo aqui, se caísse no mar ali, né, se fosse jogado de um navio, faria o possível, né? Eu já vi alguém nadando, eu sei que tem que bater o braço, eu sei que tem que mexer a perna, eu faria o possível para sair disso aqui, né? Não falar, não sei nadar, agora pronto, deixa eu boiar, deixa eu, né, afundar aqui e já era, né? Desisto. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? Aqui a gente vê uma descrição de Jonas lutando para sobreviver nesse mar, né? Provavelmente ele ficou aqui tentando nadar, tentou chegar até algum lugar, né, bateu as pernas, usou os braços, buscou a superfície, né, para poder respirar o máximo possível, porque ele fala aqui que as ondas passavam sobre ele, né? Ele ainda estava sentindo as ondas, não tem onda lá embaixo, né? E nisso também nós temos aqui um turbilhão se formando aqui ao redor de Jonas. Não sei se vocês já viram imagens, né, de turbilhão, se você já assistiu Piratas do Caribe também, né, geralmente tem aqueles, né, turbilhão assim que vai um navio inteiro, né? Eu fui pesquisar e vi que não existe turbilhão que pode engolir um navio, né? Isso aí já chega a ser falso, mas que pode puxar uma pessoa, pode, né? Quando a correnteza é tão forte que ela cria então um redemoinho ali e faz uma força para baixo e puxa, né? E aí Jonas, além de estar numa tempestade, cai nesse redemoinho, né? E começa a ter uma força puxando ele ali para baixo, né? E ele ali, então, com toda a sua força, tentando, chega no versículo 4, ele finalmente se sente sozinho, né? Sente, fui abandonado, né? Ele fala assim, fui expulso da tua presença, né? Mas mesmo assim ele ainda tem uma esperança, né? Ele fala, contudo olharei de novo para o teu santo templo, né? Ele está lembrando aqui da salvação que Deus deu a ele logo mais para frente, mas ele continua dizendo, no versículo 5, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, né? A Bíblia traz muito essa ideia também de abismo lá para o fundo do mar, né? Aquela profundidade terrível, escura. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, né? A alga já é lá embaixo já, né? Então ele já foi sugado, estava lá embaixo e ele está descrevendo tudo isso. A gente vê que ele ainda estava com uma consciência, né? Estava percebendo tudo o que estava acontecendo. E no versículo 6, o começo aí do versículo 6, ele diz, afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Aqui ele já chega a entender que ele estava indo direto para o mundo dos mortos, né? Naquele tempo eles entendiam assim que
todos os que morriam iam de alguma forma lá para baixo, né, para o Sheol, né? Era o mundo dos mortos ali, né? Então eles sempre entendiam como sendo lá embaixo, né? Hoje em dia a gente tem a ideia do inferno, né, ser lá embaixo, né, o céu ser lá em cima, né? Mas eles tinham essa ideia de ser lá embaixo, e que a partir do momento que você entrava nesse mundo dos mortos, fechava-se, né, trancavam ali o portão, né, e você não saía mais de lá. E ele se sentiu dessa forma, né? Ele foi até o fundamento lá dos montes, né, e já estava sendo aprisionado para todo sempre, né? E ele vai tentando se esforçar, até que o momento a sua força se acaba, ele é vencido por esse mar, e enfim percebe, não tem mais como eu lutar, não tem mais o que eu fazer. Quantas vezes nós nos sentimos assim como Jonas, né? Nesse momento que Jonas é atirado no mar. Em muitos momentos da nossa vida as dificuldades vêm, os problemas surgem, e nós tentamos lutar pela nossa própria força, né? Ficamos ali nos debatendo, tentando resolver com a nossa sabedoria. Não, porque é só fazer isso. Não, porque eu vou para lá. E às vezes Deus está falando assim, calma, para um pouco. Não, porque eu preciso, tal. Eu vou lutar, vou fazer isso, vou para cá, vou para lá. Mas muitas vezes a solução de Deus é algo que nós não estamos esperando. E Deus quer que o nosso coração se aquiete. Para que eu vou providenciar uma ajuda para você. Mas enquanto a gente achar que nós estamos no controle, que nós podemos fazer alguma coisa, a gente vai ficar que nem Jonas aí, né? Se debatendo, né? E tentando o máximo possível. A parte boa aqui é que o versículo 1 já começou nos mostrando, né, que Jonas fez essa oração lá de dentro da barriga do peixe. E lá de dentro ele começou a lembrar tudo isso que ele passou, né, no momento que ele foi atirado no mar. Então, se ele está se lembrando disso, é porque ele ficou vivo, né? Ele pôde parar um pouquinho para lembrar. Então, no momento que as forças dele se acabam, acontece isso mesmo. Deus manda um grande peixe, que nós não sabemos e nem precisamos saber que tipo de peixe que é esse, mas nós só devemos acreditar e confiar, aceitar pela fé, que Jonas foi engolido por um grande peixe. Para alguns, esse grande peixe é mais um castigo que Deus manda para Jonas. Mas na verdade foi um ato de misericórdia de Deus. Se Deus deixasse Jonas ali, rapidinho Jonas já iria morrer, né? Mas esse peixe é um sinal da misericórdia de Deus. Deus poderia muito bem ter falado assim, você me desobedeceu, então agora você vai morrer de uma forma agoniante, e eu vou levantar outro profeta que vai fazer aquilo que eu quero. Deus poderia muito bem fazer isso. Mas olha só a misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus com o povo de Nínive, com os assírios que eram cruéis. A misericórdia de Deus com um profeta desobediente. Tudo isso para nos lembrar aquilo que eu falei na semana passada, que esse livro aqui não é sobre Jonas, não é sobre peixe, esse livro aqui é sobre Deus. É sobre o caráter de Deus, é sobre o amor de Deus, sobre a soberania de Deus que controla tudo, que controla os céus, a terra, o mar, o vento, que dirige as nossas vidas. E é sobre a misericórdia de Deus também. Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. E aí então Deus manda esse peixe e faz então com que Jonas finalmente pare um pouco e comece a orar. Até nesse momento nós não vemos Jonas parando para orar em nenhum momento, né? Jonas recebe uma ordem do Senhor e em vez de conversar com o Senhor, ele foge, tenta sair da presença do Senhor. E aí ele entrou naquele navio lá no capítulo 1, vai para o porão e começa a dormir. E aí quando todos aqueles marinheiros que eram pagãos estavam orando, o único crente ali do navio nem estava orando, nem estava buscando ao Senhor. E aí quando ele cai no mar, em vez de orar, ele fica lutando. E aí finalmente, né, Deus faz, para um pouquinho, fala comigo, ora um pouquinho, Jonas. Eu estava ouvindo o pastor Augusto Nicodemos comentar sobre esse texto, e ele diz algo interessante, né? Que geralmente quando nós estamos de pé, nós temos a tendência de só ficar olhando para frente, né? O que eu preciso fazer? Qual que é a próxima coisa? Qual que é o próximo objetivo? Qual que é a próxima ação que eu tenho que fazer? E às vezes Deus tem que nos fazer parar, né? Sair aí da vertical para nos deitar, né,
na horizontal, talvez às vezes parar e ficar numa cama, para a gente poder olhar para o Senhor, não ter para onde ir, olhar, aquietar, né? E saber que Ele é Deus, para poder orar. Jonas não tinha mais para onde ir, Jonas não tinha mais como lutar, e ele teve que parar aqui, e finalmente orar, e falar com o Senhor. E aí ele faz essa oração de arrependimento, se lembrando então, né, de tudo aquilo que ele fez, se lembrando dos seus erros, e se arrependendo dos seus erros. E aí o segundo momento da oração, é Jonas descrevendo a sua salvação. No final do versículo 6 ele diz o seguinte: mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Olha que interessante. Quando ele já tinha certeza ali que ele iria morrer, quando não tinha mais como lutar, quando não tinha mais o que fazer, finalmente Jonas parou para orar. Deus então ouviu a oração de Jonas lá do fundo do mar, e atendeu e enviou, né, então esse grande peixe para salvar Jonas. Então esse peixe é a salvação ali para Jonas, né, desse momento. E ele descreve aqui essa oração como um testemunho de tudo aquilo que ele passou, para que todos aqueles que pudessem ler e aprender e ouvir, até como nós estamos aqui hoje, não precisassem repetir o mesmo erro que ele teve, de desobedecer ao Senhor, de tentar fugir da presença do Senhor. Um dos grandes pecados de Israel era sempre cair na idolatria. Esse era um pecado recorrente do povo de Israel, de adorar outros deuses, de pegar pedaços de madeira ou pedaços de pedra e com a própria mão construir um Deus que não teve a capacidade de se formar, né, de se criar ou de ser eterno como Deus verdadeiro, mas foi criado por um ser humano, e as pessoas vão lá, se ajoelham e adoram aqueles deuses, né? E Jonas está mostrando aqui, né, que é uma enorme besteira acreditar nesses ídolos inúteis. Isso aí é desprezar a misericórdia de Deus, porque o único que tem misericórdia por nós, e o único que pode fazer qualquer coisa para nos salvar, é o Deus verdadeiro. Esses ídolos inúteis não podem fazer nada por nós, são deuses falsos, que não existem, mas que o ser humano gosta de adorar, gosta de venerar, né? Mas somente Deus, que é soberano, tem a capacidade de fazer parar o vento, de parar o mar, de ordenar, né, os grandes peixes a irem lá servir a Ele, né? E Deus está no controle de tudo, e por Ele ser soberano, Ele pode sim cumprir a promessa dEle, né? Podemos então nos sentir confiantes, sabendo que o Senhor cuida de nós, e por Ele ser soberano, Ele vai cumprir essa promessa dEle, de cuidar de nós. Então o grande ensinamento aqui desse trecho que nós estamos lendo agora, é que vale a pena nós orarmos. Vale a pena nós orarmos. Às vezes tem pessoas que ficam assim: mas Deus já sabe de tudo, Deus já sabe o que eu estou passando, Deus está conduzindo a história, para que eu vou orar? Porque Deus ordenou que nós orássemos. Deus ordenou, nós devemos orar. Deus decidiu agir através das orações. Por que Ele fez isso? Nós podemos ficar pensando aqui, né, para termos relacionamento com Ele, né, porque Ele gosta de ter um relacionamento conosco. Ele poderia, tudo bem, né, já fazer tudo de uma vez só. Eu quero acontecer isso, eu quero acontecer aquilo, tal. Mas Ele permitiu, Ele abriu esse espaço da oração para nós buscarmos ao Senhor, para nós irmos até a presença dEle, para nós fazermos os nossos pedidos ao Senhor. Então vale a pena buscarmos esse Deus misericordioso em oração, enquanto ainda temos vida, enquanto ainda temos essa chance de buscar o nosso Deus. Um texto famoso que se encontra lá em Isaías 55, 6 e 7,
diz o seguinte: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para Ele, volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Nem todas as pessoas podem contar com uma segunda chance vinda de Deus. Existem pessoas que pecam, erram e acabam sofrendo castigo logo de cara, né? Tem pessoas, eu vou tentar fazer um assalto aqui, e às vezes acaba baleado, já morre, já não tem mais como se arrepender. Existem pessoas que às vezes vão se aventurar fora do casamento, já contraem uma doença, né? Vai saber. Mas enquanto nós temos vida, nós temos uma segunda chance. Nós temos a oportunidade de darmos ouvidos para a voz do Senhor, que vem ao nosso encontro e está falando para nós: abandonem seus pecados, para de lutar pelas suas próprias forças, olhem para mim, me sirvam de todo o coração e andem de acordo com os meus mandamentos, façam de acordo com a minha palavra, para de querer fazer de acordo com a sua própria força. Enquanto temos vida, temos essa oportunidade e devemos orar. Jonas estava ali nos seus últimos minutos de vida, né, no resquício de fôlego que ele tinha, e ele orou, e lá do fundo do oceano, Deus ouviu. Até lá no fundo do abismo, Deus estava perto ainda, e Jonas pôde buscá-lo, e Deus atendeu a oração de Jonas. Da mesma forma, Deus veio ao nosso encontro para nos salvar, e Ele exige de cada um de nós aqui arrependimento. Essa era a pregação dos apóstolos, né? Arrependam-se, arrependam-se dos seus pecados, creiam em Cristo. Talvez você esteja como Jonas, né? Se sentindo no fundo de um mar, talvez rodeado pelas ondas da vida, sentindo, né, aquela força te puxando para baixo, como se fosse um turbilhão, te puxando para querer te afundar cada vez mais, para te aprisionar. Mas o que Deus está falando para você? Ore, fale com o Senhor, busque ao Senhor em arrependimento, clame a esse Deus de misericórdia. Deus não está distante, Deus está com seus ouvidos atentos à nossa oração. O que a Bíblia deixa muito clara é que Deus, Ele não ouve a oração de orgulhosos. Na verdade, o interesse de Deus é de humilhar os orgulhosos, né? Enquanto você achar que você é o bom, que você tem forças, que você sabe a maneira certa de viver, aí você só pode contar então com o castigo do Senhor, com a humilhação que Deus vai proporcionar para você. Mas quando você se humilha e busca ao Senhor de todo o seu coração, aí sim você pode contar com esse Deus que ouve as nossas orações. A Bíblia diz que Deus nunca rejeita um coração contrito. Então, busca ao Senhor reconhecendo: Senhor, eu sou um pecador, eu sou fraco, eu não sei como viver, e eu preciso da tua ajuda. Como nós cantamos aqui, né? Eu até falei para o meu irmão hoje, ele escolheu as músicas, eu falei: combina muito com aquilo que a gente vai meditar hoje, porque nós precisamos crer que Deus, Ele cria esse caminho de milagres, né? Deus que é o Deus de milagres, nós não fazemos milagres. Tem muitas pessoas já achando, né? Eu faço isso. É Deus que faz o caminho dos milagres, é Deus que restaura, é Deus que transforma corações, e o amor dele está próximo a nós. Esse amor que não falha, está à nossa disposição. E por fim, o terceiro ponto aqui da oração de Jonas, ele termina com ação de graças. Versículo 9, ele diz o seguinte: mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor.
E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas começa a ter um coração agradecido ao Senhor. Vocês já repararam como é muito mais fácil nós pedirmos coisas ao Senhor do que nós agradecermos? Geralmente quando a gente abre, né? Eu nem faço isso em todos os cultos, né? Mas quando a gente abre assim para falar, ó, vamos ter um momento só de gratidão, vamos compartilhar motivos de gratidão, são poucas pessoas que fazem, né? São poucas pessoas que compartilham. Ou até mesmo, né, no momento de oração que nós temos, né, todos os cultos, tudo bem, meus irmãos, devem sim fazer os pedidos, tá? Não estou querendo constranger ninguém. Mas muitas vezes nós esquecemos de agradecer. E quantos motivos nós temos para agradecer, né? Quantos livramentos nós passamos. O simples fato de nós podermos estar aqui, né, com as nossas portas abertas, né, para cultuar o Senhor, diferente dos nossos irmãos, né, como a gente viu ali na Nigéria, lá na África, já é motivo de nós agradecermos a Deus. O fato de você ter se alimentado hoje, de você ter conseguido chegar aqui, né, quantas coisas poderia ter acontecido aí na rua, são vários motivos que nós esquecemos, e muitas vezes nós não agradecemos. Muitas vezes temos muito mais pedidos para o Senhor do que ação de graças. Eu via isso também mais antigamente, né? Hoje em dia é até um pouco mais difícil, a gente precisava retomar isso, né? De fazer cultos de ação de graças, né? Às vezes culto dos lares também. Olha, eu quero agradecer a Deus por algo maravilhoso que aconteceu na minha vida. Vamos fazer um culto aqui na minha casa? Opa, bora, vamos lá, né? Vamos fazer um culto, vamos render ação de graças ao Senhor, né? Não é só falar, eu sou grato, Senhor. É ter uma ação mesmo, né? De graças. Jonas, ele falou aqui que ele iria oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele se compromete. E ele faz votos também, né? De cumprir, de realizar a vontade do Senhor depois da sua salvação. E por fim, aqui no versículo 9, finalzinho do versículo 9, ele faz uma constatação maravilhosa, que a salvação vem do Senhor. A salvação só vem do Senhor. Eu não sei onde você deve estar buscando a salvação da sua vida, mas lembre-se disso, e Jonas precisou apanhar bastante para finalmente reconhecer isso, né? De que a salvação só vem de Deus. Só Deus é poderoso para realizar milagres, para salvar as nossas vidas das maiores dificuldades que nós vivemos. Talvez você esteja passando por problemas difíceis na sua vida, né? Se sentindo nesse mar. Talvez sua família esteja enfrentando uma situação difícil, talvez uma crise financeira, talvez uma doença, talvez qualquer outro tipo aí de dificuldade, né? Que eu não vou saber falar aqui, mas talvez no seu coração aí você está pensando. Deus, Ele é poderoso para te ajudar em tudo isso. E Ele é poderoso para nos salvar do nosso maior problema, do maior oceano de dificuldade que nós temos, que é o nosso pecado. Não adiantaria nada nós termos vidas aqui sem crise financeira, sem doença e tudo mais, se ainda estivéssemos no nosso pecado, fadados a viver a eternidade longe de Deus. Não adiantaria nada termos outros tipos de milagres, se não recebêssemos esse milagre maravilhoso que Deus proporciona na nossa vida. E tudo isso que Jonas passa é um símbolo daquilo que iria acontecer em Jesus Cristo também. De nós nos colocarmos no lugar de Jonas e sabemos que nós também somos desobedientes. E estamos então nesse oceano, nos afogando, rumo ao abismo, rumo à morte, por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência. Mas Deus envia o seu Filho, né? Não é um peixe, mas é o maravilhoso Filho dele que vem a esse mundo para morrer por nós e pagar o preço pela nossa salvação. E quantas pessoas estão aí nesse mundo se debatendo nessa água fria do pecado, nesse oceano escuro da própria maldade, da própria iniquidade, sem esperança alguma de salvação. E nós precisamos pregar a essas pessoas também que a salvação vem do Senhor. Se você foi salvo, lembre-se dessa salvação que você experimentou.
Faça um cântico, faça uma oração de gratidão, como Jonas fez aqui, relembrando quem você era e de onde Deus te salvou. E compartilhe isso com outras pessoas também. Fale para outras pessoas, meus irmãos. Há algumas semanas atrás aqui nós tivemos uma aula aqui na EBD sobre testemunho. E nós fizemos questão aqui de mencionar que qualquer um de nós pode testemunhar. Qualquer um que teve um mínimo de caminhada com Cristo pode testemunhar. Não é só um pastor, não é só alguém velho de igreja, não é só alguém que já foi batizado. Uma pessoa que veio no culto da manhã já pode testemunhar no culto da noite. O primeiro culto que eu participei. Mas Cristo falou com você, você já tem o que testemunhar à noite. Você já pode falar para outras pessoas: olha, Deus fez isso na minha vida, Deus falou isso comigo. Eu não sei o que Ele vai fazer lá para frente, eu não entendo nada da Bíblia, mas o que eu entendo é que Cristo falou isso ao meu coração. Cristo está realizando isso na minha vida. E nós temos que testemunhar, nós temos que falar, assim como Jonas está também testemunhando e falando. E o capítulo termina nos dizendo que Jonas voltou para a terra firme. Jonas voltou à vida. Da mesma forma Deus fez isso conosco. Deus, esse especialista em milagres, é especialista em recomeços. Em nos dar uma nova vida quando nós já estávamos dados por mortos já. Em dar uma vida completamente melhor do que a vida antiga. Por isso, vale a pena orar ao Senhor, vale a pena nos arrepender dos nossos pecados e buscar ao Senhor. Não importa onde você esteja, não importa como você esteja, não fica pensando assim: eu preciso melhorar um pouco mais para começar a orar, eu ainda tenho muitos erros na minha vida. Não faça isso. Ore da maneira como você estiver, aonde você estiver, busque ao Senhor. No capítulo 1 nós vimos que os marinheiros pagãos estavam buscando outros deuses, mas quando eles buscaram a Deus, Deus respondeu a oração deles, e eles então se converteram ao Senhor. No meio daquela tempestade, Deus ouviu a oração de marinheiros pagãos. Olha que misericórdia maravilhosa. Deus ouviu também a oração de um profeta desobediente lá no fundo do oceano, e respondeu a essa oração. Mais para frente aqui nós vamos ver que os ninivitas vão clamar a Deus também, eles vão se arrepender pelos seus pecados. Aquele povo tão cruel, tão pecador, eles vão orar a Deus, se arrependendo, e Deus vai ouvir essa oração deles também. Deus ouve as nossas orações. Fale com o Senhor, busque ao Senhor enquanto você ainda pode buscar a Ele, enquanto Ele ainda pode ser encontrado. Chegará um momento onde as pessoas não terão mais essa oportunidade de buscar o Senhor, e só estarão diante do trono de Deus para serem julgadas, e aí não tem mais como voltar atrás. Mas no tempo que nós vivemos, Deus exige de nós depositarmos a nossa fé nele. Fé é isso, é nós não vermos, é nós não enxergarmos, mas temos a certeza de que estamos falando com Deus que nos ouve. É nos arrepender dos nossos pecados e pedir que Ele pague o preço dos nossos pecados. Jesus morreu na cruz por isso, para pagar o preço dos nossos pecados. Então eu quero te convidar a baixar sua cabeça mais uma vez. Hoje é um culto de oração aqui. E eu quero te convidar a falar com o Senhor, a colocar a sua vida diante do Senhor. E eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Se você nunca teve um encontro com Cristo, eu quero fazer esse convite para você, de se entregar ao Senhor e pedir para que Ele seja o seu Salvador. Se você não tem certeza de que os seus pecados foram perdoados por Cristo Jesus, ore ao Senhor nesse momento e peça para que Ele te perdoe. Peça para que Ele transforme a sua vida. Se você já é um cristão, se você já é batizado, mas você sente que você está distante do Senhor, que você não está vivendo como você deveria viver, mas você está vivendo na desobediência, longe dos caminhos do Senhor, é o momento oportuno agora de você orar ao Senhor e pedir para que Ele transforme a sua vida mais uma vez, que
que Ele te deu uma nova chance, talvez seja a segunda, ou a terceira, ou a 50ª chance, mas aproveite esse momento, fale com o Senhor.